Nesse vídeo a gente está continuando nosso estudo de Teontologia 1, que é aquela parte da teologia sistemática onde a gente está tentando responder a pergunta quem Deus é. E esse vídeo já é a parte 4 dos vídeos em que a gente está estudando os atributos de Deus. Já começamos há alguns vídeos anteriores e nós começamos estudando pelos atributos incomunicáveis. Sempre lembrando o que é um atributo incomunicável. São aqueles atributos de Deus que têm menos semelhança com os atributos das criaturas, né? Aqueles atributos que tornam Deus Deus, que fazem Deus ser diferente da gente, né? Então eles também são chamados de atributos negativos, não porque eles sejam ruins, mas porque quando a gente fala deles, normalmente a gente está dizendo que Deus não é alguma coisa que as criaturas são, né? Então, como eu estou falando que ele não é, esse não, daí aqueles atributos são chamados de negativos também. Então começamos a falar sobre isso, já falamos sobre vários atributos negativos. Eu falei em vídeos anteriores que o atributo fundamental de Deus é a independência, é um atributo negativo, um atributo incomunicável, um atributo fundamental. E dele, de fato, derivam vários outros. Então, o atributo que a gente vai falar nessa aula é a unidade, né? E unidade, novamente, assim como na aula passada eu falei de infinitude e eu disse que infinitude engloba eternidade, onipresença, do mesmo jeito aqui a unidade. A unidade engloba duas questões diferentes, ligeiramente diferentes. A unicidade de Deus e a simplicidade. De certa forma, a unidade de Deus é uma consequência da independência. Porque Deus é independente, ele tem que ser um, certo? Você não pode ter mais de um ser infinito e independente ao mesmo tempo, porque se tivesse mais de um ser, um teria que ter relação com o outro, porque os dois existem de maneira eterna. Então, eu teria que ter alguma relação de um com o outro. Então, mas porque Deus é independente, Deus tem que ser um, né? Então, a unidade é uma consequência da independência, como eu já falei em vídeos anteriores. Então, como eu disse, a unidade engloba duas coisas. A unicidade é a primeira. A unicidade é a unidade de Deus em relação ao número. Eu estou dizendo que Deus é único, que Deus é um só. Dizer que Deus é um significa dizer que não existe nem poderia existir outro Deus além dele. Dizer que Deus é um é dizer que não existe nem poderia existir outro Deus. Agora, e aí você pode pensar, poxa, mas será que isso não nega a doutrina da Trindade? De maneira nenhuma. A gente ainda não falou de doutrina da Trindade nos nossos vídeos aqui, a gente vai falar mais pra frente. Mas nada disso aqui está negando a doutrina da Trindade. Como disse alguém, eu vi isso em algum lugar, alguém disse, eu não lembro quem foi, mas o crédito está aí, certo? Nós cremos em um único Deus, a Trindade, certo? Nós não cremos em três deuses, nós cremos em um único Deus, a Trindade, né? Então, Deus é um só. E isso fica claro, a Bíblia inteira fala disso, todo o Antigo Testamento, o maior problema do Antigo Testamento era a idolatria, era o fato de que as pessoas criavam e atribuíam a divindade a outras coisas, e Deus estava sempre repetindo: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, só tem Ele, não tem outro Deus, não adianta, não tem outro Deus, Ele é o único Senhor, né? Então Deus é um só. Ele é o único que é um só, certo? Ele é um em todos os sentidos e a gente vai ver agora uma aplicação disso. Uma aplicação da unidade de Deus é a simplicidade. Simplicidade é a unidade de Deus em relação a si mesmo. Eu estou dizendo que Deus é simples, não no sentido que ele seja simplório, não, mas ele é simples no sentido de que ele não é composto de partes. Simplicidade aqui é o contrário de complexidade, né? Eu sou um ser complexo, eu tenho mãos e pernas e órgãos e corpo e alma, eu tenho várias partes em mim, né? O meu dedo não é igual à minha cabeça, certo? Eu sou um ser complexo. As criaturas são criaturas complexas porque elas são formadas de várias partes, elas são compostas de partes. E por causa disso eu posso classificar as criaturas. Eu posso dizer, olha, o cachorro é mais parecido com o lobo do que com o gato, sei lá. Eu posso classificar as criaturas em gênero, espécie, enfim. Mas Deus não. Deus não pode ser classificado, Deus não é complexo, ele é simples.
A quantidade de Deus que existe dentro dessa sala é a mesma quantidade de Deus que existe no universo inteiro, né? Não é que dentro dessa sala existe um pedaço de Deus e no resto do universo está o resto de Deus. Não. Deus está inteiro em todo lugar, porque Ele é simples. Ele não é composto de partes. Eu não posso dividir Deus, né? Imagina que Deus está aqui em todo lugar. Então, se eu pegar um pedaço aqui, eu estou pegando um pedaço de Deus. Não. Deus inteiro está aqui dentro desse pedaço também. Deus está inteiro em qualquer lugar que você pegar, certo? Por quê? Porque Ele é simples. Ele não é composto de partes. Não é como o ar. Se isso aqui fosse o ar, eu poderia ter o ar presente em todos os lugares, e se eu pegar um pedaço, eu estou pegando só um pouquinho de ar, né? Deus não é assim. Deus é simples, então Ele está inteiro em todos os lugares, em qualquer porção de lugar que você pegar. Essa foi uma discussão que Agostinho teve com alguns hereges da sua época, e ele falou exatamente isso que eu estou repetindo aqui. Se Deus fosse composto de partes, ou tivesse um gênero e uma espécie, ou matéria e forma, ou potencialidade e realidade, ou essência e existência, percebe? Isso aqui são várias formas de eu dividir Deus. Eu podia dividir Deus em partes, podia dividir Deus entre gênero, espécie, entre matéria e forma, potencialidade e realidade, essência e existência. Mas se isso acontecesse, então a perfeição, a unidade, a independência e a imutabilidade de Deus não poderiam ser sustentados. É o que diz lá o professor Bavinck, certo? Porque tudo isso depende da unidade. Então, de certa forma, dizer que Deus é independente implica que Ele só pode ser um. Se Deus não é um, se eu posso dividir Deus, então uma parte depende da outra, certo? O meu corpo, se eu posso dividir o meu corpo, mas aí a minha cabeça depende do meu coração, e o meu coração depende do que os meus membros fazem, e vice-versa. Então, porque eu sou complexo, cada parte depende da outra. Se Deus pudesse ser dividido, cada parte dele dependeria da outra. E ele poderia ser mudado. E tudo isso estaria prejudicado. Então a unidade, de fato, é um atributo também muito importante aí. E uma das consequências da unidade, da simplicidade de Deus, é a sua perfeição. Eu estou colocando isso porque, dependendo das teologias sistemáticas, elas dividem os atributos de Deus de formas diferentes, né? Assim como, por exemplo, aqui, e aqui eu estou seguindo o livro do Bavinck, né? Então, no livro ele fala, por exemplo, de infinitude. Infinitude engloba eternidade e onipresença. Mas outros livros de teologia sistemática vão botar eternidade e onipresença como dois atributos diferentes. Então aqui a gente está falando de unidade, e eu estou dizendo que unidade engloba unicidade, simplicidade, e que a simplicidade implica em perfeição. Outros livros de teologia sistemática vão colocar esses três palavras como três atributos diferentes, mas dá no mesmo. O que é importante aqui é perceber isso, que o fato de que Deus é simples, que ele não pode ser dividido em partes, implica que ele é perfeito. E o Bavinck fala disso de maneira extraordinária aqui. Ele diz assim: o fato é que a Escritura, quando a Escritura fala da plenitude da vida de Deus, a Escritura não usa apenas adjetivos, mas ela usa também substantivos. Isso é interessante e isso já prepara a gente para a discussão dos atributos comunicáveis. Veja, a Escritura não diz apenas que Deus é fiel, justo, vivo, iluminador, amoroso e sábio. Ela diz tudo isso. Mas ela diz também que Deus é a própria verdade. Ele é a própria justiça. Veja, não apenas que Deus é justo, mas que Deus é justiça. Não apenas que Deus é amoroso, mas que Deus é amor. Então, por causa dessa absoluta perfeição de Deus, cada atributo de Deus é idêntico à sua essência. Isso é interessante. O fato de que Deus é simples significa que cada atributo de Deus é idêntico a Deus inteiro. Aquilo que eu falei sobre o fato de que Deus está em todo lugar. E se eu pegar um pedaço desses lugares, quanto de Deus tem aqui? Uma porção menor do que o que tinha fora? Não, Deus inteiro está aqui. Então, isso se aplica assim de maneira concreta, falando de lugar, mas se aplica na forma dos atributos também. Então, dizer que Deus é amoroso, ele não é apenas amoroso, mas ele é o ser amoroso perfeito. Ou seja, ele é o próprio amor. Deus é cada um dos seus atributos. Cada atributo de Deus é idêntico à essência de Deus. Essa é a definição de perfeição. Dizer que Deus é perfeito é dizer que cada atributo de Deus é idêntico à sua essência.
Ele não apenas é amoroso, ele é amor. Ele não apenas é justo, ele é justiça. Ele não apenas é um Deus irado, ele é a própria ira. Ele não apenas é um Deus sábio, ele é a própria sabedoria. Ele é a própria definição de sabedoria. Cada atributo de Deus é idêntico à sua essência. Isso é uma coisa bonita demais. Essa é a definição de perfeição. E como eu estou dizendo, a perfeição é uma consequência da simplicidade, que por sua vez é uma consequência da unidade, que por sua vez é uma consequência da independência. Então a gente vê como todos os atributos incomunicáveis estão ligados, né? Então aqui a gente está terminando esse estudo dos atributos incomunicáveis. Nos próximos vídeos a gente vai começar a falar sobre os atributos comunicáveis, né? Então fique ligado aí, mas ainda tem muitos atributos de Deus. Essa é a parte 4, ainda tem várias outras partes aí pela frente.